a questionar: será que vale a pena permanecer na igreja? Será que Deus é comigo? Quando paramos para observar a vida dos ímpios e deixamos o mundo ter mais espaço nas nossas vidas, é sinal que você está no último estágio de vida espiritual, prestes a morrer, faltando um passo para desviar do caminho do Senhor. É como um doente que vai piorando a cada dia. Ele não consegue reagir aos remédios. Seu estado clínico vai piorando. Então os médicos não têm outra alternativa a não ser te mandar para a UTI. Pois nesse estágio você já não consegue mais sobreviver sozinho. Essa tem sido uma grande estratégia do diabo, pois o foco já não é mais tirar as pessoas da igreja, mas sim deixá-las doentes, feridas e, consequentemente, levando-as ao estágio de coma total, paralisia espiritual. Essas pessoas já não oferecem nenhum perigo ao diabo. Aparentemente, elas estão bem, mas espiritualmente, elas não estão assim. Por que vocês estão me olhando assim? Gente, eu estou bem. Ufa, que dia corrido. Levantei tão cedo, mas também, né? Eu trabalho e estudo. Sinceramente, estou muito cansada. Já tinha até esquecido que hoje tem culto. Se bem que nem adianta eu lembrar, não vai dar pra ir mesmo? Preciso muito dormir. Vocês me entendem, né? Oi, Tati! Oi, amiga. Você vai pra festa do Fábio? Poxa, amiga, festa. Já tinha até me esquecido. Então você não vai? O quê? Você tá maluca? É claro que eu vou. Estou super disposta. O Fábio é meu melhor amigo. Na verdade, ele é tudo pra mim. Se eu não for, ele vai ficar super chateado. Você sabe que eu não gosto de magoar nenhum dos meus amigos. Eu sei, amiga, como você sempre coloca a amizade em primeiro lugar. Passa aqui em casa pra irmos juntas. Claro, em 10 minutinhos estou pronta. Gente, não. Para de insistir, por favor. Eu já disse que não quero. Na verdade, não é que eu não queira, mas eu não posso beber. Você sabe que eu sou crente. Não, eu não posso. Ai, tá bom, vocês me convenceram. Mas só um gole, só pra me deixar em paz. Escuta aqui. Meu namoro é absolutamente normal, como todos os outros. Às vezes passamos por algumas dificuldades, mas quem não passa, né? Olha, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. O que acontece comigo e com meu namorado entre 4 paredes não desrespeita ninguém. Nem líder, nem pastor, ninguém. Só desrespeita a mim e ao meu namorado, tá ok? Quem me pensa que é? Não vou me submeter a ninguém. Tenho minha vida particular e não quero saber de líder nenhum se metendo nela. Ai, que tédio. E esse culto que não tem horário para acabar? Nossa, que pregação mais fraca. Não tem unção. Que igreja vazia, eu não sinto nada. E esses crentes que não vivem o que pregam são tão hipócritas. Olha aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até sei que estou um pouco afastada, mas quando eu quiser eu volto. Só eu conheço as minhas forças e sei que assim que eu quiser, eu volto. Se eu quiser eu me levantar agora. Querem ver? Eu vou me levantar agora. Espera aí, o que está acontecendo? Não consigo me mover, meus membros, não há forças em mim. Realmente, eu não consigo. Não consigo, mas eu preciso. Preciso voltar, eu quero voltar. Quero me levantar, voltar a orar, buscar. Jesus! Socorro, Senhor! Parece que é o fim.
Já não há o que fazer. O que eu quero é desistir. Não tenho mais pra onde correr. Mas no meu coração existe uma força, uma fé que me liga a você. Tu estás bem aqui, tão perto de mim, pra enxugar. Eu estou. Jesus? Ó Senhor, de ti não vamos esconder nada. O Senhor conhece tudo dentro de mim. Eu trabalhava e estudava. Lembro-me que quase não sobrava tempo para orar, ir à igreja, e muito menos ler a Bíblia. O cansaço não me permitia. Os dias foram passando, e quando me dei conta, já não tinha mais tempo de ir à igreja. Minha vida era muito corrida. Às vezes eu sentia saudades, e até ouvia uma voz suave me chamar. Mas eu estava sempre tão ocupada, e o pecado tomava cada vez mais espaço em mim. Senhor, me perdoa, pois eu era uma desviada dentro da igreja.